YouTube, vamos falar sobre uma certa anedota que vai ser importante pro tema desse vídeo. Eu sou formado em cinema. Eu não falo isso muito porque ninguém liga. Só que eu queria contar essa história do que aconteceu quando eu fui entregar meu TCC. No caso, fui apresentar meu TCC. Eu podia escolher minha banca. E eu escolhi, entre uma das 3 pessoas lá, a minha professora de animação do 5º ou 6º período, não me recordo agora. O motivo pelo qual fiz isso foi porque meu TCC era um artigo acadêmico sobre Paranoia Agents, ou Musou Dairinin. Provavelmente eu errei muito feio esse nome. Um anime muito bom, dirigido pelo lendário diretor de anime, Satoshi Kon. E ela ficou meio que bem feliz por eu ter chamado ela. No caso, não é nem por eu ter chamado ela, mas sim por eu ter escolhido o tema que eu escolhi. Eu não vou me lembrar detalhes dessa história, porque aconteceu tem alguns anos, eu sou velho. Basicamente, ela ficou feliz que eu tratei a animação como um formato do audiovisual, ao invés de simplesmente um desenho pra criança. Basicamente, ela ficou feliz que eu tratei a animação como algo sério. O que me leva um pouquinho às diferenças entre como a animação é tratada no Oriente e no Ocidente, o Oriente em particular sendo o Japão. Enfim, animes foram criados no Japão lá nos anos 50, com Astro Boy, e lá no iniciozinho de sua vida, eles já tinham alguma espécie de reconhecimento cultural e artístico bem grande. Além daqueles animes que todo mundo conhece dos anos 60, tipo Speed Racer ou sei lá, era muito comum você adaptar livros clássicos para anime. World Masterpiece Theater, eu não lembro o nome em japonês, mas esse era o nome em geral desse formato, barra produtora, barra não sei. E já nos anos 70 nós tivemos a popularização de mangás focados para um público adulto, que aí depois levaram para animes focados em um público adulto, com os anos 80 nos entregando OVA, sendo mais fácil de distribuir obras desse estilo. Veja bem, não estou dizendo que focar uma história em um público adulto ou criar uma história particularmente complexa é melhor ou pior que qualquer outra coisa. O que eu estou dizendo é que foi bem rápido para o Japão mainstream compreender que a animação é apenas um estilo do audiovisual e pode ser usada como um meio para contar uma variedade quase infinita de histórias. Certas histórias talvez funcionem melhor em animação, aproveitando dos limites e das faltas de limites que se vêem quando você está fazendo uma obra sem atores reais, e o Japão entendeu e aceitou isso muito facilmente. Japão mainstream, uma boa eu reiterar isso daqui. Isso não aconteceu tão fácil no Ocidente. Mais uma vez, no Ocidente mainstream, meus pais tinham e ainda têm a visão de que animação é uma coisa feita para criança. E eu sei que muita gente ainda tem isso, e eu sei que muitas vezes, em casos até recentes, é comum que algumas produtoras contem alguma história para um público mais velho, disfarçando ser para um público mais jovem. Bird Boy é um ótimo exemplo, é um filme para adulto, mas tem um bando de personagem animal fofinho. É um filme para adulto. A questão é que isso é uma coisa que tá mudando com o tempo. Eu tô vendo animações focadas para um público mais velho ficando cada vez mais comuns, assim como animações para qualquer idade, ficando mais interessante. E eu tô muito animado que isso é uma coisa que tá acontecendo, na verdade. Quando eu era pequeno, eu pegava o jornal e via os filmes que estavam saindo e tava lá gênero, desenho. Mas não é isso. É por coisas assim que eu fui ver Beowulf quando eu tinha, tipo, uns 9, 10 anos de idade e eu fiquei, tipo, me cagando na cadeira, na caceta do cinema. Beowulf não era um filme pra mim. Quer dizer, é um filme pra mim agora, porque eu acho legal, mas não era um filme pra mim naquela época. Porém, nós havíamos aprendido que desenho é coisa de criança. Então, quando eu entrei em contato com um desenho que não era de criança, não foi uma boa experiência. E não foi a primeira vez na minha vida onde isso aconteceu. Por isso que a separação de idade é importante. É importante compreender que a animação é um estilo dentro do audiovisual, não algo feito especificamente para crianças. Mas não é só a questão da idade, a questão da idade é meio que um sintoma do resto. A animação não era uma forma de arte muito levada a sério no Ocidente, e isso é verdade. Só que agora tá ficando melhor, tá ficando mais de boas. Mas por mais que seja um, entre aspas, preconceito que está sendo vencido com o tempo, eu sei que falar assim faz com que pareça muito mais grandioso do que realmente é. Ainda temos alguns caminhos pra seguir, né? Por exemplo, a Disney tendo esse tesão aleatório em fazer remake de seus desenhos clássicos. Eu fiz um vídeo onde eu cheguei a mencionar isso aqui e ali, mas uma grande questão disso tudo é que esses filmes não foram feitos para serem filmes live action, não foram feitos para serem filmes com atores reais. Eles foram pensados para serem animações. Mas meio que dane-se, né? Eu acho esses remakes um pouquinho de desrespeito com a mídia de animação, na verdade. Pra que refazer eles com atores? Fora a questão de, né, nostalgia e tal. Mas pra que refazer eles com atores? É claramente uma péssima ideia e, obviamente, os filmes não vão ser tão bons assim. Será que está relacionado à campanha de For Your Consideration do Oscar de Rei Leão, onde eles tentaram pegar Oscar em, tipo, tudo que existe? Será que é um possível certo pensamento de que coisa live action deveria ser levado mais a sério do que animação? Uau, não pode ser.
ser isso, caramba. Talvez também explique por que a animação é tão subestimada pela academia hollywoodiana. Não só na questão de que a animação raramente ganha melhor filme, o que deveria, né? Muitos filmes live actions que vão pro Oscar são muito mais interessantes e inventivos do que muitos dos filmes live actions que ganham Oscar. Mas junto disso, por que a Pixar sempre vence? Pixar tem filmes muito bons, mas, né? Será que é porque quem está na academia é gente um pouco mais velha que ainda tem o pensamento de que animação é filme pra criança e, portanto, premia filmes de animação pra criança que tem um apelo pra um público grande ao invés de ir atrás de filmes que tenham alguma coisa mais interessante a oferecer? Nossa, eu não consigo imaginar isso acontecendo no Oscar. Enfim, eu queria, entretanto, falar um pouquinho sobre Rei Leão de 2019. Tá vendo esse For Your Consideration que eu coloquei aqui do Globo de Ouro deles? Tá faltando uma certa indicação muito interessante, né? Cadê a indicação pra animação? Eles estavam tentando ganhar Oscar em tudo, menos em animação, sendo que ele é um filme de animação. Isso é porque a Disney tava muito forçando a ideia de que esse filme de animação 3D não é um filme de animação, ele é um live action. Caramba, veja só essa ação ao vivo. O Novo Rei Leão é só um filme de animação 3D que tentou muito forte ser realista, mas ele não é um filme live action. Por mais que tenham forçado muito a narrativa de que não é uma animação. Disney, a produtora de animação mais conhecida do mundo, não quer que sua animação seja uma animação. Ok. Como eu disse, estamos nos encaminhando para um futuro bom para animação. Temos novos criadores fazendo coisas muito interessantes com o conceito de animação e temos um público cada vez mais aberto a consumir essa nova ideia em animação. Nova para nós, pelo menos. Eu acho que a popularização de anime no ocidente ajudou bastante nisso, né? Avatar é claramente baseado em anime e por mais que seja feito para um público jovem, é uma história maravilhosa e muito bem escrita, realmente trazendo a ideia de nós vamos usar o meio de animação para contar uma história muito diferente, não só das coisas que você consegue fazer em live action, quanto dos outros desenhos que as crianças estão assistindo no momento. E eu sou da geração que cresceu com Avatar, então meio que faz sentido na minha cabeça. Além de, é claro, meu contato e contato de muitas outras pessoas da minha geração com animes, né? Eu acho que o momento que eu parei para perceber, caramba, realmente a animação tá sendo levada mais a sério, foi quando decidiram adaptar Castlevania para um público adulto. Vocês conseguem parar para pensar o quão loucura isso é? Tanto pelo fato de que Castlevania, como uma franquia, nunca foi uma franquia para um público adulto. Alguns jogos têm gore, e em geral tem um tom um pouquinho mais sombrio, mas é um tom meio sombrio, estilo Halloween, tipo uma celebração do terror e do gótico, ao invés de realmente ser terror e gótico. E aí meio que decidiram, não, vamos fazer um bagulho bem interessante com isso aqui, bem emocionalmente impactante e um pouquinho violento, para pelo menos trazer um certo peso para a atmosfera gótica através da violência gráfica. É bem interessante, eu estou genuinamente bem animado pro futuro de animação ocidental em geral, tanto as focadas no público mais velho, quanto as focadas no público mais jovem, pois elas também são bem interessantes. Eu nunca assisti nem She-Ra nem Casa da Coruja, mas elas parecem muito legais, na verdade. E nós vivemos em um mundo pós-Gumball, a animação que brincou com o conceito de animação. Gumball é uma obra-prima. O fato de que Gumball ficou popular me deixa tão feliz, porque claramente foi uma animação feita por quem adora animação. É a única explicação que eu consigo dar pra aquilo. Enfim, é isso. Meu nome é Danael e adoro animação, caso você não tenha percebido. Deixem um like, se inscreve se vocês não fizeram isso ainda. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pelo Apoia-se, aos membros do Seja Membro e quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até!